O domínio da Ford foi absurdo em Le Mans no final dos anos 60. O poderio da montadora estadunidense resistiu até mesmo à força da Porsche, que começava a dar as caras na lendária prova. E dentre os anos de conquistas, talvez nenhuma simbolize tão bem a superioridade do GT40 quanto a vitória de 1968, que fez justiça a Pedro Rodrigues e Lucien Bianchi. A vitória do mexicano, que faria 83 anos hoje, caso estivesse entre nós, é a lembrança do nosso vídeo de hoje, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Este é mais um TBT de quarta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, serão todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de TBT de quarta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, quero pedir para todos vocês deixarem o like nos vídeos, compartilharem nosso conteúdo, inscreverem-se em nosso canal e ativarem as notificações. A edição de 1968 das 24 horas de Le Mans foi marcada pela mudança de regulamento dos motores. A FIA reduziu limites de deslocamento para 3 litros nos protótipos do Grupo 4 e para 5 litros nos Sports protótipo do Grupo 4. O motivo era a preocupação com as altas velocidades que os carros atingiam, em especial na enorme reta Runaldières. Além da segurança, previa-se o barateamento dos custos, o que atrairia mais montadoras. Mas isso gerou um efeito contrário e muitas dessas empresas resolveram apostar nos modelos de turismo. A Ford, vencedora nos 2 anos anteriores, não daria mais continuidade à sua equipe de fábrica, pois, nas palavras de Henry Ford II, o objetivo de derrotar a Ferrari estava mais que cumprido. Ainda assim, John Wyer, chefe da equipe e engenheiro, negociou com a Ford para correr novamente com os GT40 e ainda assumir a operação da Ford Advanced Vehicles, que era a recém-criada divisão britânica da marca. Com isso, 5 carros alinharam ao grid de forma, digamos, avulsa. 3 exemplares do Ford GT40 foram inscritos pela JW Automotive, que era a equipe de Wyer, e outros 2 foram inscritos por pilotos independentes. Os 3 GT40 da JW foram pilotados por Pedro Rodrigues e Lucien Bianchi, sim, tio avô de Jules Bianchi, Paul Hawkins e David Hobbs, e Brian Moore e Jack Oliver. As duplas independentes foram Willy Mairesse e Jean Blatton, Mike Salmon e Eric Liddell. Com a largada pela primeira vez às 15 horas locais, logo na primeira volta debaixo de chuva, um acidente gravíssimo. Mairesse, na ânsia da antiga largada, não fechou corretamente a porta do seu GT40. Ao chegar na Runaldières, quando estava a cerca de 200 km por hora, a porta se abriu. Ele tentou fechar a porta em movimento, mas perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu nas árvores. Mairesse teve concussões na cabeça que o deixaram em coma por 2 semanas e o impediram de retornar às pistas após a recuperação. A prova prometia uma disputa ferrenha entre a Ford e a Porsche, que começava a se destacar na história da prova, iniciando a escalada que a faria dominar a corrida entre o fim dos anos 70 e quase toda a década de 80 até o início dos anos 90. A fabricante de Weissach levou 4 908 com sua equipe própria e ainda tinha o 907LH, o 906, o 910 e o 911T com equipes independentes. Ao final da primeira hora, os 4 908 lideravam a prova, com Joe Seifert na frente. Com 5 horas de prova, Brian Moore abandonou a prova com a embreagem quebrada depois de sair da pista na curva Mulsanne. Àquela altura, Seifert já havia aberto uma volta de vantagem sobre a concorrência. Seu companheiro de equipe, Vic Elford, vinha em segundo, uma volta atrás, e era seguido pelos 2 Fords restantes da JW. Só que aí começou tudo a dar errado para a montadora alemã. Elford teve problemas elétricos juntamente com Rolf Stommelen, que fazia a dupla com Jochen Nerspacht, e ambos os carros perderam posições enquanto os carros eram consertados. Logo depois foi a vez de Seifert ficar sem embreagem no início da noite, não conseguir voltar para os boxes e sua prova acabar perto da curva em Indianápolis. Com a noite caindo em Le Mans, Pedro Rodrigues e Lucien Bianchi apareceram na dianteira, com Paul Hawkins e David Hobbs atrás.
Mas quando o relógio marcava por volta das 9 da noite, Hobbs também apresentou problemas na embreagem e ficou quase 2 horas no box. Quando ele finalmente voltou à pista, seu motor quebrou na Ronaldieres. Fim de prova para mais um Ford, restava apenas 2 na pista. A briga pela ponta voltou a ter Vic Elford e Gerhard Mitter, que descontaram as voltas de atraso e encostaram em Rodrigues e Bianchi. Só que a festa germânica não durou muito, porque a correia do alternador do Porsche quebrou. A equipe trocou a peça e acabou desclassificada por fazer uma substituição mecânica irregular. Em seguida foi a vez do quarto Porsche a abandonar, pilotados por Joe Buzetta e Scott Patrick, com problema no alternador. Às 2h30, a chuva voltou bem forte e ficou até raiar o dia, e foi sob o aguaceiro que Bianchi e Rodrigues abriram uma vantagem de 4 voltas sobre os demais corredores. À medida que a noite avançava, eles mantinham o ritmo constante e seus rivais perdiam tempo nos boxes com problemas variados. Às 6h30, já com o sol nascendo, a chuva parou e os dois estavam incríveis, 7 voltas à frente de Heinrich Stennemann e Dieter Spory, e 8 voltas os terceiros, que voltavam a ser Stommelen e Nespart. Com novos incidentes envolvendo o resto do pelotão, Bianchi e Rodrigues trataram de diminuir o ritmo, fazendo a grande vantagem cair de 7 para 5 voltas até cruzarem a linha de chegada depois de 331 voltas. A Porsche, meio que como consolo, confirmou segunda e terceira colocações. Pedro Rodrigues e Lucien Bianchi, enfim, escreviam seus nomes na galeria dos vencedores. O mexicano estava em sua 11ª tentativa, enquanto o belga chegou ao triunfo na sua 13ª participação. Rodrigues ainda correria a prova outras 3 vezes, sem completar nenhuma delas, até falecer em 1971 em Nürburgring, a bordo de uma Ferrari no Inter Series Sports Car Racing. Já Bianchi se mudou para Alfa Romeo e se preparava para a edição de 1969, quando sofreu um acidente fatal justamente em um dos testes ao rodar e bater em um poste telegráfico. Pela 3ª vez consecutiva, a Ford vencia as 24 horas de Le Mans, mesmo com motor, equipe e pilotos novos. O objetivo inicial da empresa de derrotar a Ferrari estava mais que cumprido, e teria mais no ano seguinte. A Ford não quis apenas ganhar da Ferrari, ela queria humilhar. Foram 4 vitórias espetaculares, essa talvez é de maior domínio, o maior esmagamento sobre a concorrência. Uma justa homenagem a Pedro Rodrigues. Quarta-feira que vem tem mais um grande momento do esporte a motor, tem mais uma história inesquecível. Lembrando sempre que todo o nosso conteúdo pode ser ouvido pelo YouTube, pelas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. A gente está de volta logo mais. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!